Caçadora de OVNIs está no ar. É. Sou Vilma Mazzoni, para quem não me conhece. Ufóloga contatada. Inscrevam-se no meu canal, por favor. A Caçadora de OVNIs, ok? Bem, o tema de hoje é bastante interessante, hein? Mulheres anfíbios. Isso aconteceu em Peruíbe, lá em São Paulo, não é? No litoral de São Paulo. Lá na Jureia, onde chamam de Prainha. Vamos lá. Temos tido muitos relatos, né, de pessoas que passaram por muitas experiências ufológicas e que muitas vezes não se pronunciam a respeito. Isso acontece muito. O medo de se expor esconde fatos incríveis e que poderiam até elucidar outros acontecimentos. Existem fatos idênticos e outros diferentes, como este aqui, que eu irei relatar para vocês. Nós sabemos que no mar existem muitos mistérios, não é mesmo? Escondidos ainda. E sabemos que muito menos dos oceanos do que, na verdade, do cosmos. Sabiam disso? Nós sabemos muito menos dos oceanos do que do cosmos, né? Incrível, né? Apesar de que já no tempo do oceanógrafo e pesquisador Jacques Cousteau, muitos mistérios nos foram revelados. Já ouviram falar de Jacques Cousteau? Pois é. Oficial da Marinha Francesa, documentou fatos importantes. Jacques-Yves Cousteau foi cineasta, oceanógrafo e inventor também, muito conhecido pelas suas viagens de pesquisa a bordo do Calypso. As descobertas mais importantes filmadas no fundo dos oceanos foram de Jacques Cousteau. Assim, por incrível que pareça, muitas das filmagens que nós vemos de fundo de mar e tudo mais, com aquelas construções gigantescas, tal, foram feitas por Jacques Cousteau. Riquezas em detalhes, com escadas gigantescas, construções de civilizações antigas submersas, colunas, estátuas, pirâmides, tudo dos tempos faraônicos, romanos e orientais, foram mostradas por ele. Jean Michel, seu filho, o acompanhava em suas incursões. Olha, nós temos aí no YouTube muitos vídeos a respeito de Jacques Cousteau. Assistam, porque vale a pena, viu, gente? Relatos e imagens de seres estranhos nas profundezas dos mares, né? Principalmente nas profundezas das Marianas, onde é o lugar mais profundo, né? E se tem notícia nos oceanos conhecidos, não é mesmo? Sob seus olhares, dentro de um pequeno submarino que se utilizava, ele viu muitos e muitos seres diferenciados, né? Possíveis sereias, né, foram relatadas por ele. Jacques Cousteau sempre falou sobre acontecimentos bastante estranhos no fundo dos oceanos. Muitas vezes se deparou com lulas gigantes, já vimos isso, hein? Peixes luminosos, peixes com dentes incríveis, uma coisa assim, né? Até assustadora, né? Com antenas, com luzes na ponta, umas coisas assim. São peixes das profundezas, né? E estruturas, né? Que não pareciam nada ser da Terra também, né? Por vezes viu naves não identificadas, luzes e até seres marinhos medonhos. Sim, ele naquele seu pequeno submarino que ele se utilizava, né, para fazer pesquisas mais detalhadas do fundo do mar com respeito a determinados animais e tudo mais, ele se deparou muitas vezes com outras coisas, né? Coisas que passavam muito rapidamente, ou aproximação das tais de sereias que não são nada bonitas como nas histórias aí,
né? São seres aparentemente femininos, porém muito feios, né? Com mãos assim, com garras e membranas e bem diferenciadas, uma coisa bastante assustadora. E ele, muitas vezes, ele presenciou esse tipo de coisa, não é? Chegou a dizer que os oceanos eram outros mundos que provavelmente continham segredos importantes para a origem do homem. Né? Fazia uso de um escafandro muito antigo. Vocês já ouviram falar o que é um escafandro? Nas histórias antigas aí, né? Aquela 20 mil léguas submarinas, né? Foi um filme e também tem o livro, né? E esses escafandros aparecem muito, né, nesses tipos de filmes e esses livros, não é? Essas histórias aí. Então, ele tinha também lá um escafandro muito antigo e famoso até, né? O Calypso era, na verdade, um heliporto dotado de vários guindastes e câmeras, onde guardavam tipos de animais exóticos e diferentes, e câmeras de mergulho, já que Cousteau é um ícone que não deve ser esquecido. Bem, eu achei por bem fazer uma introdução a essa história, falando de Jacques Cousteau, porque, afinal de contas, né, é ele que começou a relatar os grandes mistérios que existem nos oceanos, né? Vamos, então, ao nosso caso aqui, não é mesmo? Então, uma pessoa me enviou este relato. Porém, como sempre acontece, na maioria das vezes, não querem se identificar. As pessoas são cabreiras pra caramba com determinadas coisas, né? Esse fato foi acontecido em Peruíbe, né? Litoral de São Paulo, mais precisamente na Jureia, como conhecida por todos da região. Jureia é uma reserva natural, gente, um lugar magnífico, chamado de Prainha de Guaraú, né? Lugar lindo, porém bastante perigoso lá. Quando forem lá, vão preparar décimos, né? Com repelentes, principalmente, e outras cocitas mais, né? Porque se embranhar lá por aquelas matas lá da Jureia é bem perigosinho, tá? Então, mas é um passeio maravilhoso, é um lugar sensacional. Eu particularmente tenho lembranças incríveis daquele lugar, junto com a família, foram coisas lindíssimas. A nossa história começa com Luiz e Roberto. Eu diria, Luiz e Roberto são dois nomes fictícios, não é? Dois amigos que decidiram ir, num final de semana, para aquele lugar. Era verão, né? E acampar foi a decisão de ambos, né? Verão já já faz um tempão, né? Já faz um bom tempo que aconteceu isso, né? Partiram logo cedo de São Paulo em direção a Peruíbe, e lá subiram a serra em direção a tal prainha. Alguém aqui já subiu aquela serra, né? Que vai até Barra do Ona e tantos outros lugares ali, e aí chega a Guaraú, né? Lá, Jureia, um negócio muito bacana. Quem não foi deveria ir, porque é demais. Né? Tem coisas lindíssimas ali na subida, tudo mais. Né? Havia muita gente por lá, pois era época de verão. Lá chegaram, lá chegando, aliás, acamparam e foram aproveitar o dia ensolarado. Porque é demais ali, né, gente? É para aproveitar mesmo. E lá é frequentado por famílias, muitas e muitas famílias, e também pela turminha, né? A turmitia, né? Que nós falamos dos jovens, né? Que gostam, né? De uma aventura e tudo mais. Ali tem muitos jovens, muito mesmo, né? E acostumados com acampamentos, fizeram a própria refeição, né? Tomaram banho de mar, passearam, nadaram muito, muito, aproveitaram o dia todo.
Então, ali realmente não tenho o que dizer, sabe? É um lugar magnífico. Quem puder fazer esse passeio, faça. Hoje eu estou bastante longe, né? Estou aqui no sul, mas trago lembranças incríveis daqueles lugares. Com a família, nós íamos muito para lá. Nós chegamos a pegar chuvarada, o calor demais, ou chuvarada demais, né? Depois, para voltar, foi aquele perereco todo, que quem já foi para lá sabe muito bem como é, né? Bem, já cansados do dia, fizeram uma fogueira, o que, aliás, é proibido lá naquela região, tá? Não é, não é permitido fazer fogueira. Mas esses dois diz que fizeram uma fogueira lá e ali sentaram e ficaram ali observando as belezas da noite, que estava enluarada, olha só, hein? Cujo reflexo banhava o mar. É a coisa mais linda, né, gente? Já viram isso? Já tiveram essa oportunidade de ver a lua banhando o mar, né? Uma coisa mais linda do mundo, né? Então, a noite estava bastante clara, era uma lua cheia, pelo jeito, né? Então, vejam só, é, por vezes eles viram uma luz que ia e vinha muito longe, lá no alto mar. Naquela região é muito fácil acontecer isso. As pessoas veem muitas coisas e lá é realmente um lugar, um portal incrível aquele lugar, né? Quem quiser ter as suas experiências ufológicas bem bacanas mesmo, procure aí os grupos que agora estão indo para lá. Existem vários grupos, né, se formando, e porque Peruíbe se tornou o lugar aqui da ufologia, né? Onde existem avistamentos pra caramba. Existem muitas histórias com relação a Peruíbe. Eu mesmo tenho muitas, viu? Porque eu fiz os meus experimentos por aquelas regiões ali, né? Então, nós temos bastante coisas para contar com respeito. E essa história eu achei incrível. Então, eles estavam ali na fogueira, né? Sentados, né? Depois de um dia bastante cansativo, muita brincadeirada, passeios para lá e para cá e tudo mais, estavam ali observando o mar, né, que é a coisa mais linda, né, gente? À noite, né, a lua banhando as ondas, a coisa mais linda do mundo. E, por vezes, eles viam lá uma luz, né, que pairava lá no alto mar, né? Então, eles discutiam, será um navio? Seria o quê? A luz, de vez em quando, mudava de lugar, voltava. Então, ficou aquela coisa meio que inexplicável. Mas eles ficaram ali olhando e tal. Ficaram tanto tempo ali, aí resolveram tomar banho. Ah, vamos lá, vamos tomar banho. Não um falou, oh, mas aí tem perigo de tubarão, não sei o quê. Ah, vamos lá tomar banho, né? Veja só. Então, aquele lugar é muito conhecido pelos avistamentos. Existem centenas de relatos, né, de avistamentos de naves não identificadas por lá. Muitas vezes, sempre, né, muitas e muitas vezes, muitas luzes são vistas, né, coisas assim que chamam muita atenção, que não tem explicação. Então, por isso que lá é muito visitado, muito, muito, muitas pessoas buscam muito mesmo. Em dado momento, resolveram tirar a roupa e irem nadar. Sabe como é que é a moçada? Né? Quando inventa de ficar pelado, é aquela história, né? Então, tiraram a roupa, né? E estavam ali na praia, à noite, tinha haviam outros acampados por ali, mais distantes e tal. Então, os dois tiraram a roupa, que é muito comum acontecer isso lá à noite, e eles foram tomar banho de mar, né? E ficaram lá por horas e horas e horas e horas ali, se divertindo, e sentavam na areia e voltavam, aquela coisa, né? É uma delícia. Já foram tomar um banho de mar à noite? Já fizeram essa experiência, né? Se não fizeram, façam, tá? É muito legal. Então, em dado momento, resolveram tirar a roupa
e irem nadar. A noite quente e muito clara convidou-os, né, a ir ao encontro do mar. Ah, que lindo! E lá ficaram por muito tempo se deliciando com a água morna. Ai, 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 que gostoso, gente, é muito bom. Em dado momento, duas jovens mulheres apareceram também ali nadando. Bem, eles não haviam percebido de onde elas vieram. Porém, elas se aproximaram e eles ainda falaram para elas que estavam nus. Olha, nós estamos nus aqui, hein, então. E o que elas responderam? Nós também estamos. Então, né, a coisa ficou mais, né, mais fácil. Então, eles acharam estranho, porém, as duas se aproximaram e ficaram junto com eles lá. E brincaram por várias horas e tomaram banho muito tempo, ficaram muito tempo nadando, mergulhando e tudo mais, né? Até que resolveram voltar para o acampamento. Num determinado momento, né, eles decidiram, vamos voltar para o acampamento. Bom, lá foram eles e as duas também, né? Acompanharam os rapazes, já estavam já mais, né? Já tinham feito uma amizade e tal, né? Então, elas também foram lá para o acampamento, né? Ao voltar, quando olharam para o mar, viram novamente aquelas luzes. Ficaram parados, olhando e ainda comentaram com as jovens, que também ficaram olhando. O tempo foi passando e um clima acontece entre eles, que é muito natural entre os jovens, né? Com uma moleza dessa, né? Então, já viu. Já que as jovens eram muito bonitas e sedutoras, né? E ficaram juntos a madrugada toda, até que, num dado momento, as duas se olharam e disseram que precisavam ir embora. Os dois ainda, não, fica aí mais um pouco e não sei o quê. Elas, não, nós precisamos ir, nós temos que ir. E eles disseram, ué, mas como que vocês vão embora? Vocês estão sem roupa, né? Como que vocês vão fazer? Para onde vocês vão? Quer que a gente acompanhe? Aquelas coisas, né? E elas, não se preocupe, não. E elas foram se dirigindo para o mar, né? Os dois ainda perguntaram, né? Como iam embora sem roupas. Elas se entreolharam e riram, não é? E começaram a se dirigir em sentido ao mar. Eles ainda perguntaram se elas iam se banhar, mas não responderam. Elas não responderam mais. Viraram as costas e foram se dirigindo para o mar, né? Se elas iam se banhar, perguntaram, não responderam, e elas foram entrando mar adentro até que desapareceram. Né? Eles ficaram olhando e correram lá desesperadamente, né? Se apavoraram, entraram no mar, tentando encontrar as moças, achando que elas tinham se afogado, né? Porque talvez, né, durante aquele período beberam alguma coisa, sabe como é que é? A turminha bebe mesmo, né? Então, os dois se apavoraram, acharam que talvez elas tinham se afogado, uma coisa assim, né? Mas acontece que, né, não encontraram, eles se apavoraram, entraram no mar, tentaram encontrá-las, porém não foram mais vistas de maneira alguma. Pois é, mas algo aconteceu em seguida, né? Assim que elas desapareceram e eles ficaram procurando e tal, eles perceberam que aquelas luzes, né, se intensificaram, ficaram ainda maiores, né, e muito fortes, e vieram de encontro a eles. Estavam lá no alto mar, mas as luzes vieram de encontro a eles. E foi nesse momento que eles saíram correndo, voltando para o acampamento, desesperados, assustados, não é? Então, olha, mais algo aconteceu em seguida, aquelas luzes vieram, né, de encontro a eles, que se assustaram, saindo correndo
para o acampamento deles. As luzes eram verdes, eles contaram, né? E os acompanhou. E em dado momento, eles ficaram paralisados. É aquela velha história, não é? E quando acontece esse tipo de fenômeno, as pessoas paralisam de alguma maneira. É uma coisa que acontece sempre, né? O objeto lançou alguns jatos de luz sobre eles, como se estivesse escaneando, né? Depois disso, voltaram para aquele alto mar e lá desapareceram, eles não subiram. O que eles observaram é que eles não subiram, eles desceram, eles entraram no mar. Então, deveriam ser aqueles chamados OSNIs, né? Que nós hoje identificamos, né, como esses objetos não identificados que saem do fundo do mar como OSNIs, né? Então, provavelmente, né, voltaram a si e, estonteados, tentavam entender o que havia acontecido. O que nós achamos, né, disso é que provavelmente aquelas mulheres faziam parte daquela nave. Elas vieram num formato feminino, né? Tiveram uma relação sexual com eles, e aquela velha história, não é? Que talvez tenha sido propositadamente para engravidar e fazerem os tais seres híbridos. Provavelmente deve ser isso, né? O fato é esse, que nós, analisando, e todos eles também que analisaram, e eles não quiseram se identificar de maneira alguma, resolveram não comentar o assunto, até porque os dois eram gays, e eles não queriam, né, que acontecesse, que as pessoas não soubessem de nada, que eles estavam juntos ali e tal, pois poderiam ser alvo de chacotas, né, ou muito pior, né, mas contaram para algumas pessoas, né, alguns amigos mais íntimos, né, eles contaram o fato, e que causou realmente uma indagação, né, aquele ponto de interrogação. O que seria aquilo, né? Será possível que aquelas duas jovens eram realmente as tais mulheres anfíbios, né? Que provavelmente vieram numa carcaça humana, mas que talvez não seriam nada disso, porque elas não saíram do mar, elas entraram e desapareceram. E depois aquelas luzes e tal, então só pode ter uma relação entre eles, não é? Tudo aconteceu há muito tempo atrás, foi num verão, não é? Depois disso, houve uma grande modificação na vida de ambos. Ambos tiveram uma mudança, né, de comportamento, como sempre acontece, né? Quando as pessoas têm esses tipos de avistamentos, ou que são contatados, ou coisa mais assim, acontece algo na vida, alguma coisa acontece diferente, não é? Então, me foi dito que eles são estudiosos hoje, né, da ufologia, que estão aí entre nós, mas não podem se manifestar falando a respeito disso, deles, né? Continuam a vida em comum, decidiram ter uma vida em comum, né? Na época não quiseram se manifestar que tinham uma vida diferente, né, entre eles e tal, mas depois decidiram assumir e hoje vivem juntos e fazem parte também dos estudos ufológicos, mas não se manifestam, não contam o relato que eles presenciaram, o experimento que eles próprios tiveram, né? Pois é. Então, hoje eles fazem parte dos estudos ufológicos, eles fazem das pesquisas, né? Na verdade, são pesquisadores e tudo mais,
estão entre nós, porém, nós não sabemos os nomes e nem nada, porque quem me contou a história, mas não contou nomes e detalhes das pessoas, né? Mas que é uma história, diz a pessoa, que foi realmente que aconteceu mesmo, e que, então, tudo é possível com relação a essas coisas do mar também, dos oceanos, né? Que nós falamos muito do cosmos e tudo mais, mas existem alguns relatos, e centenas, são centenas de relatos com relação a oceanos, tá bom? Então, que cada um tire as suas conclusões, né? É mentira, é verdade, o que foi que aconteceu, bobeira dos meninos, ou é uma realidade mesmo, né? Na verdade, eu, por exemplo, acredito sim que possa ter sido bem verdade, né? Porque aquele lugar realmente é um lugar especial, diferenciado. Ali existe um portal bastante forte, e quando abre o portal, as coisas acontecem mesmo. Existem muitos outros relatos com relação a esse tipo de coisa, com contato com seres do mar, né? Até masculinos também, tem outras histórias que eu trarei para vocês também, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Inscrevam-se lá no meu canal, a Caçadora de OVNIs, e façam seus comentários com relação ao meu trabalho, tá bom? Um grande beijo a todos. Namastê.